Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre drenagem linfática manual. Me chamo Biele Vacari Facchineto, sou fisioterapeuta formada há mais de 13 anos e vim trazer um pouquinho para vocês do que acontece na minha prática clínica e também quando ministro cursos. Eu recebo muita pergunta de, afinal, o que a drenagem linfática faz? Drenagem linfática, para mim, é uma das melhores técnicas manuais que existem na face da Terra. Por quê? Eu explico muito tanto para os pacientes como para os meus alunos que a drenagem linfática ela não é apenas para reduzir a celulite, mas também para estimular o nosso sistema imunológico. Conseguimos, através dela, eliminar, por exemplo, toxinas. Isso mesmo. Então a drenagem, ela além de aliviar vários desconfortos que a gente tem no dia a dia, de trabalhar muito na mesma posição, nós conseguimos evitar doenças e também melhorar o fluxo sanguíneo. Olha só que incrível! Trouxe para vocês algumas perguntas que eu já recebi dentro desses 13 anos sobre drenagem linfática, tanto de alunos quanto de pacientes. Me marcou muito uma paciente que chegou aqui na clínica e me perguntou: doutora, a drenagem linfática é uma doença? E eu respondi de forma alguma, bem pelo contrário. A drenagem linfática, ela é capaz de tratar alguns tipos de doenças, como por exemplo, o linfedema e o lipedema. Hoje está falando muito sobre isso e o principal tratamento que a gente faz dentro do protocolo para pacientes com essas disfunções é a drenagem linfática. Só quem tem sabe o quanto ela consegue aliviar todos os sintomas. Já me perguntaram também, eu queria muito que o meu esposo fizesse, ele trabalha muito tempo sentado. A drenagem é só para mulheres? Não. A drenagem ela é aconselhada para qualquer gênero, porque a gente consegue trabalhar o sistema linfático tanto do homem quanto da mulher, adolescente também. Tenho bastante público de meninas que estão entrando ali na menarca, tendo a primeira menarca, e elas necessitam desse estímulo porque começaram a criar aquela celulite na região de culote e bananinha. Então a gente começa um tratamento aí com algo que praticamente tem poucas contraindicações. Falando nisso, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as contraindicações também. A drenagem ela é super tranquila de fazer. Porém, uma contraindicação é, por exemplo, paciente com câncer. Precisamos ter muito cuidado. Tem casos que a gente tem que ter cautela e só realizar o procedimento após liberação médica, que é o caso também de gestantes. Você sabia que tem uma manobra que gestante não pode de jeito nenhum fazer na drenagem? Exatamente. Tem um estímulo que, se você fizer, pode aumentar a pressão intrauterina. Você já ouviu falar disso? Então a gente precisa ter um pouquinho de cautela aí na gestante e também só fazer após a liberação médica. Normalmente essas mulheres são liberadas após a 12ª semana de gestação, certo? Outra contraindicação que a gente tem, que é absoluta, é paciente com febre. Paciente que chegou no seu consultório, no seu espaço para atendimento e está com febre, não pode realizar a drenagem linfática naquele dia, certo? Pode piorar, agravar esse quadro. E também, uma coisa que eu sempre cuido aqui na clínica é paciente com pressão alta. Cuidado, eu sempre falo, pressão alta é uma bomba relógio. Então, se o paciente chegou, ele já tem esse histórico de pressão alta, vocês têm que ter um pouco mais de cautela e, quem sabe, verificar a pressão sempre antes do atendimento. A gente tem que pecar pelo excesso e nunca pela falta, não é mesmo? Varizes já me perguntaram também bastante. Afinal, paciente que já fez ou cirurgias de varizes ou tem varizes em membros inferiores pode realizar a drenagem linfática? A mesma questão das outras contraindicações que eu falei. Paciente com variz importante normalmente é contraindicado, tá? Então depende da liberação médica. Algumas vezes o médico vascular mesmo indica a sessão de drenagem.
Se é esse o caso, vai fundo, você vai auxiliar muito no alívio dos sintomas desse paciente. Por quê? Paciente com varicose, varizes, eles têm as pernas mais edemaciadas e acaba sentindo mais desconforto no dia a dia. Então pode, pós-cirúrgico de varizes, a gente pode realizar após a liberação médica, certo? Vocês têm que entender que a drenagem ela é super tranquila, dá para realizar em praticamente todos os pacientes, mas tem determinados casos que sim, a gente precisa da liberação do profissional que está tratando esse paciente, ok? Na minha técnica em si, tem vários movimentos diferentes. Uma vez eu escutei de uma aluna, tá, Biele, mas se eu não quiser realizar esse determinado movimento e fazer esse daqui que eu já utilizo, eu posso? Gente, pode tudo. Na drenagem linfática, você pode realizar qualquer coisa. Um conselho que eu sempre dou. Quando você for modificar qualquer técnica que você está aprendendo, tenha certeza do que você está fazendo. Quando a gente monta uma técnica, um curso, a gente já estudou tanto as coisas que dá certo, quanto as que não deram certo. Então a gente precisa ter um pouco de cautela. Às vezes você vai alterar algum movimento ou eu não vou fazer esse daqui porque esse dá muito trabalho e acaba prejudicando o seu resultado. Então errado não é, mas tenha cautela para saber se o que você está modificando vai melhorar o seu resultado ou se vai piorar. Sempre falei para todas as pessoas que trabalharam aqui comigo e eu ensinei muito a técnica manual. O que a gente tem que fazer é dar amor a quem a gente está atendendo, é você fazer o seu melhor. Atenda sempre o seu paciente como se fosse a pessoa que você mais ama na vida, uma mãe, uma avó, porque assim a gente não vai errar, a gente não vai ter preguiça de fazer nenhum tipo de procedimento ou manobra que nos canse um pouco mais. Já entrando nessa parte de cansaço, deixa eu falar para vocês, drenagem linfática não dói. A drenagem linfática não deixa roxo. Se você já fez alguma sessão onde você saiu toda dolorida ou com hematomas, não foi uma drenagem linfática. Podem até ter vendido como método alguma coisa, mas não é drenagem. A drenagem ela é sutil. A drenagem não causa hematomas. Bem pelo contrário, ela alivia. Um paciente que chega com dor, ele sai sem dor. Tem um teste muito incrível que eu ensino a fazer para você provar para o paciente o quanto alivia a sensação de cansaço nas pernas. Sim, tem como a gente provar isso para o paciente na sessão mesmo. Olha só que maravilhoso, não é mesmo? Outra coisa que eu falo muito para os pacientes, não só pacientes, mas também alunos que já passaram por mim gente, entendam de uma vez por todas, drenagem linfática, ela não pode ser fracionada. Eu não posso fazer só no abdômen, só na perna, só no braço e vender como uma drenagem linfática. Você está enganando o seu paciente, isso mesmo. A drenagem linfática, como talvez vocês já tenham ouvido, ela é sistêmica. Nós precisamos trabalhar todo esse sistema, assim como o circulatório, existe o sistema linfático. E a gente precisa entender isso para nunca mais errar. A partir do momento que você conhece como funciona o sistema linfático, você nunca mais vai cometer esse erro. E se não cometeu até hoje, parabéns! Incrível! Uma coisa que eu falo muito para os pacientes que vêm principalmente de pós-operatório. Pós-operatório é maravilhoso, mas eu digo, não é para todo mundo. Antes de você iniciar um atendimento pós-operatório, tenha prática clínica. Tem coisas que você pode estudar, mas você vai aprender apenas na prática. A drenagem linfática pós-operatória, ela não é igual uma drenagem convencional. Coloquem isso na sua cabeça de uma vez por todas. A drenagem linfática pós-operatória, ela faz com que você tenha olho clínico. Você precisa analisar se esse paciente está, por exemplo, começando a ter alguma alteração de pele, de cicatriz, criando seroma. E você precisa saber o que fazer quando começa isso. Toda cirurgia, ela pode sim
ter alguma consequência ruim e você pode evitar com que piore o quadro do paciente através do seu olho clínico. Então, cuidado, tá? Já peguei pacientes que estavam num pós-operatório, por exemplo, e chegaram na clínica fazendo a drenagem só no abdômen depois de uma lipo. Gente, eu fico louca com isso. Nunca falo de nenhum colega meu, de forma alguma. Acho que cada um sabe o que está fazendo, mas aqui eu não faço drenagem só onde foi lipado. A única coisa, e segura essa dica aí, ó, que você pode realizar separado é a drenagem de face. Você quer separar o rosto e fazer uma drenagem só de rosto? Você pode. Para drenar o corpo, você precisa drenar o rosto junto? Não. Então, isso é permitido, tá? Se você está aí fazendo uma drenagem só no abdômen, sinto informar, mas é provavelmente uma massagem ou uma modeladora. Drenagem não é. Quando vocês começarem a estudar sobre o sistema linfático, o sistema digestivo, vocês vão se apaixonar pelo efeito da drenagem, assim como eu sou apaixonada. Não existe nenhuma técnica manual que seja tão eficaz quanto uma drenagem linfática. E você sabia também que existem formas da gente potencializar essa drenagem? Sim, e eu vou te dar uma dica, por exemplo, a respiração. Você sabia que a respiração potencializa a drenagem? Dentro do método a gente coloca todas essas técnicas que potencializam muito o resultado do paciente. Hoje a gente tem disponibilidade de dar ao paciente resultados já na primeira sessão. É incrível porque as pessoas elas buscam cada vez mais resultados mais rápidos, às vezes não só no alívio de sintomas e desconfortos, mas na questão estética também. Estou hoje atendendo uma paciente com lipedema. Em uma sessão de uma drenagem bem feita, manuseando inclusive fáscia muscular, a gente conseguiu proporcionar uma redução muito significativa naquele aspecto celulítico dela. Olha só que incrível! Se você tiver a oportunidade de proporcionar isso para o seu paciente também, você vai ver o quão incrível e satisfatório é ver o resultado em uma única sessão. É maravilhoso. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes e os alunos é a gente sempre tem que saber o que está fazendo. Se você sabe o paciente que não pode realizar a drenagem, você já sabe a metade do caminho. Então, prestem sempre muita atenção nas contraindicações. Eu citei algumas aqui, mas não são apenas essas, tá? Então, cuidado, estudem as contraindicações e as indicações que vocês podem fazer para esses pacientes. No mesmo dia, já aconteceu aqui na clínica de eu fazer a sessão de drenagem e logo após entrar com alguma tecnologia. Pode? Deve. A drenagem, além de aliviar todos esses desconfortos de dor, cansaço nas pernas, ela funciona também como uma varredura de toxinas. Você sabia? Imagina você que trabalha aí com tecnologias, varrer todas as toxinas, tudo que está sobrando nesse organismo e aí você entrar com uma tecnologia. Com certeza o seu resultado será muito superior. A sessão acaba sendo mais demorada, com certeza, porque você vai drenar o corpo todo, mas a gente consegue proporcionar para o paciente resultados muito melhores. Vou dar uma dica para você de ouro, grave muito essa. Paciente que vem muito edemaciado, muito inchado, alivia a pressão. Você não precisa fazer rápido e nem com muita pressão para esse líquido ser eliminado, bem pelo contrário, tá? Essa é uma dica de ouro, gente, gravem aí. Já nas aulas, nos cursos que eu ministrei, as meninas me questionavam muito: o que eu uso para realizar a drenagem linfática? Óleo? Creme? Você que sabe. Eu, Biele, prefiro fazer com óleo, mas tem pacientes que não gostam de sair com a pele oleosa. Já fiz técnica com óleo de coco, com óleo vegetal, com aqueles óleos caríssimos que tem hoje no mercado, então nada está errado, gente. Você que vai analisar o que é melhor para você. E eu gosto mais de utilizar o creme. Utilize o creme. Nada vai influenciar no seu resultado, a menos que você use pouca quantidade e fique ali travando o seu movimento, tá?
Existem movimentos que a gente precisa fazer esse deslizamento, então tem que ter ali o produto na quantidade correta, mas nenhum está errado, tá? A forma correta de iniciar a drenagem. Provavelmente você que está me assistindo ou já realizou uma drenagem ou já fez algum curso, até mesmo na faculdade. A forma correta de iniciar a drenagem é sempre esvaziando os linfonodos. Na minha época de faculdade, acreditava-se muito que a gente precisava estimular. Eu preciso estimular esse linfonodo para receber o líquido, a linfa. Hoje a gente sabe que não. A gente precisa esvaziar. Eu sempre falo nas minhas aulas que o linfonodo, ele serve como um ralo. Imaginem lá um ralo do box. Quando você começa a colocar muita água nesse box, o que acontece com esse ralo? Ele transborda. E é por isso que a gente tem a necessidade desse esvaziamento do linfonodo e sempre iniciar de pertinho para longe. Voltando ali para a imagem do box, se você começa a puxar a água lá de longe do box para o ralo, o que acontece? Ele transborda também. Então, a técnica de drenagem, o correto é esvaziar esse linfonodo e depois de pertinho para longe, a gente ir levando esse líquido, essa linfa. Assim, a nossa drenagem será muito mais eficaz. Lembrem-se sempre, paciente que está muito edemaciado, às vezes a gente tem a necessidade de esvaziar mais vezes esse linfonodo. Pense, a gente está levando o líquido, ele encheu, vai lá e esvazia. Levou o líquido, às vezes, dependendo do paciente, quando vocês começam a ter mais tato, vocês sentem esse líquido se movimentando. Levou o líquido, esvazia. E agora mais uma dica que eu vou dar fantástica para vocês. Vocês sabiam que é possível a gente tratar intestino também com a drenagem? Sim, a drenagem tem manobras que a gente faz onde estimulam esse intestino a funcionar mais corretamente. Então, se você tem aí um paciente constipado, que com certeza está inchado, esse estímulo do intestino ele é imprescindível para o seu paciente se sentir muito melhor. Não vou dar o feedback de pacientes que eu já fiz essa técnica que estavam constipados, porque vocês vão ficar horrorizadas, mas o feedback deles é extremamente fantástico. Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, não só no método MHD, mas em qualquer sessão estética. Os pacientes, vêm com muita ansiedade. Eles vêm trazer dores muitas vezes. Por exemplo, como é o caso do lipedema. A paciente que eu estou atendendo hoje, que eu citei para vocês antes, ela chegou e disse para mim: eu preciso saber em quanto tempo eu terei resultado. E eu disse para ela: que resultado? Se você quer, nesse período de um mês, ter resultado no seu quadro de lipedema, de celulite, não vou prometer. Provavelmente você vai ter alívio da dor. Então, cuidem muito essa expectativa que o paciente está vindo, porque a gente trabalha com dores. Muitas vezes o paciente vem com uma queixa até mesmo de celulite, não precisa ser o diagnóstico de lipedema, e a gente quer mostrar resultados rápidos e para aquele organismo a gente não consegue proporcionar isso, até mesmo da barriga negativa ali, do murchar a barriga. Às vezes tem pacientes que a gente faz a técnica e aparece a costela, e tem pacientes que não, que a gente precisa de 2, 3, 4 sessões para proporcionar um resultado incrível. Então, tenham certeza de duas coisas. A primeira, se você acredita no que você está fazendo, vai ter resultado incrível com toda certeza. E a segunda é, faça da melhor maneira possível e cuide muito a expectativa que você está gerando no seu paciente. Às vezes, a gente quer que o paciente tenha muito mais resultado do que é possível naquele momento. Então, não gere frustração nem para você, nem para o paciente. Diz, já tive esse resultado, esse aqui, em você eu não sei como vai ser, mas com certeza você vai sentir alívio nisso, nisso e nisso.
Então, cuidem bastante essa parte de expectativas, tá, gente? Porque a frustração, ela é péssima dentro da estética, da saúde. A gente trabalha com pessoas e a gente precisa ter bastante jogo de cintura nessa promessa de resultados milagrosos. Está bem? Cada paciente é único, cada resultado é único. O que eu tive resultado em uma paciente, eu posso não ter em outra, tá bom? No pós-parto, eu já peguei pacientes que ganharam nenê, foram liberadas pelo médico, não esqueçam disso, a liberação médica para quem já teve bebê. E elas estavam muito ansiosas, porque a gente fica com uma alteração no corpo extremamente grande. Quem já teve filho aí sabe o quanto é demorada essa volta, esse retorno do nosso corpo pós-gestação. E a gente pode proporcionar um auxílio para essa mulher também, inclusive na questão intraabdominal, ajudar esses órgãos a se realocarem e a acelerar esse processo. Dentro da drenagem linfática, a gente consegue bastante isso. É claro que mulheres que tiveram cesárea, a gente precisa ter alguns cuidados, assim como no pós-operatório, mas sempre tendo a liberação desse médico para você realizar, você vai conseguir fazer com que essa mamãe tenha resultados mais rápidos do que se não fizesse absolutamente nada. Isso gera para ela muito conforto, né? Afinal, quando a gente tem uma alteração muito grande na vida, porque a gestação, o bebê ali, ele não altera só o nosso corpo, né? É um 360 na nossa vida, a gente quer também esses momentos de carinho e cuidado. Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês é a seguinte: quando vocês começarem a atender, ou se já estiverem atendendo, façam com que esse momento seja único para sua paciente. Uma dica que eu dou muito importante e que eu faço aqui na clínica é: sirva esse paciente como se aqui fosse o melhor lugar do mundo. Isso começa na recepção, oferecendo um cafezinho, um chazinho, porque às vezes aquele é o único momento que esse paciente tem na semana para um autocuidado. Então lembrem-se sempre disso, façam o seu melhor e façam com que esses pacientes se sintam extremamente acolhidos. Muitas vezes não é nem só pelo resultado que eles veem. O resultado atrai o cliente, mas o que faz ele permanecer é o seu diferencial, o seu atendimento, o seu acolhimento. E eu falo isso com propriedade, pois tenho clientes há mais de 9 anos que vêm na clínica toda a semana. Então, são as primeiras dicas que eu tô trazendo para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma e aguardo vocês pro meu próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus!